Capítulo 23. Pelo instante mais longo da minha vida, não havia nada além de ar entre meus dedos. E então consegui agarrar o pulso de Shahzad. Senti uma onda de alívio quando ela estendeu o outro braço e segurou o meu, como se uma força maior estivesse nos mantendo juntas. Shahzad conseguiu apoiar os pés na borda estreita, só o suficiente para eu mantê-la segura. Seu peso se dividiu entre o meu apoio e a gravidade, enquanto ela tentava sair da posição inclinada perigosa que poderia se transformar numa queda se uma de nós afrouxasse um pouco a mão. Meus dedos tremiam com a vontade de não largar. Ela gritou algo, mas o vento abafou suas palavras. Não consigo ouvir. Gritei de volta. Mais de vocês? Havia outra voz no ar, como se viesse de um sonho sombrio. Eu havia me esquecido da porta aberta e dos uniformes atrás dela, minhas costas expostas de modo que pudessem me esfaquear a qualquer momento. É praticamente uma invasão. Eu conhecia aquela voz. Afiada, com sotaque do norte, ameaçando atirar na perna de Tamid, apontando uma arma para mim, conversando com o general Galen Farrali. A risada do comandante Naguib flutuou no vento. Meus olhos estavam fixos nos de Shahzad. Eu não podia desviar o olhar, nem um pouco sequer, sem deixá-la cair. Os trilhos corriam sob seus pés cambaleantes, seu shema solto chicoteando com violência no ar. Meu braço tremeu, tentando puxá-la de volta para ficar de pé. Shahzad podia ver tudo. Ela podia ver atrás de mim, dentro do vagão. Só não tinha uma pistola. Alguém as arraste para dentro, Naguib ordenou casualmente. Shahzad olhou para a arma na minha cintura e então por cima do meu ombro. Eu sabia exatamente o que ela queria que eu fizesse. Poderia sacar minha arma, girar e acertar um tiro na cabeça de Naguib. Mas não conseguiria fazer isso sem deixá-la cair. Me solte. Seus lábios moldaram as palavras no ar. Ela estava disposta a matar e morrer por essa causa. Porque, se o comandante Naguib não morresse, estaríamos todos mortos. Em algum lugar bem fundo dentro de mim, vi o rosto de Tamid. Eu não era mais aquela garota que deixava as pessoas para trás. Segurei mais firme seu punho. Alguém agarrou minha cintura e me puxou para trás, carregando Shahzad junto e nos puxando para a segurança do vagão, embora segurança não fosse a palavra certa. Fui revistada em busca de armas. Pressionei a testa no carpete, arfando enquanto vasculhava o meu corpo. Minhas pernas tremiam tanto que eu não teria conseguido ficar de pé ou lutar. Foi preciso a mão de Shahzad no meu cotovelo para me ajudar a levantar. Estávamos em um dos vagões de luxo. Ele estava repleto de soldados com uniformes arrumados e rebeldes maltrapilhos. Contei cerca de 20 soldados. 2 deles seguravam um Jin. Ele estava de joelhos, e parecia que lutava para não desabar no chão. Mas ainda me deu um sorriso fraco e pesaroso, que tentei retribuir. Havia uma arma apontada para a cabeça de Ala, e seus braços estavam amarrados atrás do corpo. Inicialmente não vi Bai, e por um instante tolo imaginei que tivesse sido esperto o suficiente para escapar do trem. Então o vi, a camisa vermelha no colarinho por causa do sangue que esguichava do nariz. Era difícil reconhecê-lo daquele jeito. De pé, perto do bar de madeira polida, como se fosse o anfitrião de uma festa bizarra, estava Naguib. Essa foi uma missão bem patética. Sua atenção passou rapidamente por mim. E veja só, a vadia de olhos azuis. Pensei que tinha dito que não era uma aliada do traidor. As circunstâncias mudaram. Escolhi palavras que Shahzad diria, suaves, afiadas e limpas, porque se usasse as minhas poderia levar um tiro. Nada como uma arma na cabeça para fazer você se juntar ao outro lado, comandante. Sem dúvida. Naguib se afastou do bar com aquele seu jeito nervoso e esquisito de andar. E tenho certeza de que meu irmão aqui foi muito persuasivo. Ele chutou as costelas de Jin ao terminar a frase,
fazendo-se dobrar de dor sobre o espesso carpete vermelho. Não reagi. Não daria essa satisfação a Naguib. Sabe, ele disse, ajeitando as mangas, você podia me contar logo onde meu outro irmão está e economizar um bocado de sofrimento. Afinal, vocês são 5, e só preciso que um abra o bico. Na verdade, só preciso de um de vocês vivo. Ele encostou na pistola em sua cintura. Você claramente é um péssimo apostador, Shahzad disse. Acho que foi seu sotaque que fez Naguib reagir. Shahzad Al-Ahmad? Ela piscou como se realmente fôssemos convidados em uma festa. Desculpe, mas já nos conhecemos? A expressão dele azedou. É claro. Eu não esperaria que a única filha do grande general notasse um dos vários filhos do sultão. Embora muitos de nós tenhamos te notado. Notei os filhos que importavam, Shahzad respondeu friamente. Observei as palavras passarem por Naguib, o comandante, e atingirem o garoto que havia por baixo dele. Seu pai será enforcado por isso, sabia? O que é ótimo para mim, já que meu pai prometeu que eu seria general quando ele morresse. Naguib estendeu a mão para encostar no rosto de Shahzad. Graças a você. Mas acho que vou lidar com você. Se você a machucar, vai queimar no inferno. A voz de Bai estava grossa por causa do sangue que bloqueava seu nariz. Se não acredita em mim, a Dendi pode dizer isso a você. Percebi que ele estava falando de mim. Ela não pode mentir. O olhar de Naguib se voltou para mim, parecendo finalmente compreender meus olhos estranhos. É verdade, eu disse, sem hesitar. Bai tinha me avisado para não fazer aquilo. Não torcer o universo criando verdades. Mas era o que ele me pedia naquele momento. Por Shahzad. Para mantê-la viva e segura. Se tocar nela, vai morrer gritando. Implorando pela sua vida. No instante em que as palavras saíram da minha boca, elas se tornaram verdade. Considerando o aviso de Bai, achei que seria diferente. Que algum poder explodiria de mim ao sentir minhas palavras alterando o universo para manter Shahzad segura. Mas era justamente ali que estava o perigo. Eram apenas palavras. Saíam fácil. Como quaisquer outras. Os dedos de Naguib pararam a centímetros do queixo de Shahzad. Cauteloso diante do nosso jogo, sem saber direito qual era. Encontrei o olhar de Bai. Mentir é pecado, afinal, Bai disse. Jin deu risada. Acabei rindo, mesmo com uma arma no pescoço. E o que você sabe sobre pecados? Uma voz vazia veio de um canto, interrompendo meu riso e enviando um arrepio gelado pelas minhas costas. Apertei os olhos para enxergar no escuro, mas tudo que via era uma pilha de armas e elmos. Então um dos conjuntos antigos de armadura se mexeu. Era feita de metal puro. Mãos de cota de malha de bronze ondularam quando flexionou os dedos e juntas de bronze estalaram quando andou. Até seu rosto era uma máscara lisa de cobre que refletia o sol que fulgurava pelas janelas do trem. Não gostei de como os soldados abriram caminho para essa armadura, como se tivessem medo dela. Endireite-se, garoto. Os lábios de metal não se moveram quando a armadura falou, mas uma voz estranha ecoou dentro da máscara, contaminada por um sotaque que lembrava o último condado mais do que eu gostaria. Bai lutou para levantar o rosto ensanguentado até que 2 guardas o prensaram contra a parede, já sem forças e mal se aguentando de pé. A armadura de bronze estendeu as mãos e segurou as de Bai, uma delas tatuada, a outra vazia. Inclinou a cabeça como se estivesse curioso, e viu um pedacinho de pele do seu pescoço. Não era uma armadura viva, então. Era uma pessoa vestindo uma armadura de metal. Noorshon, Naguib disse, prestes a dar uma ordem. Noorshon. E então eu estava de volta a Farhali. Na casa de oração transformada em prisão. Um garoto com um sorriso torto, acorrentado à parede.
Só sou especial mesmo, ele tinha dito. Pelas frestas no cobre, só conseguia ver a cor azul. Azul como o céu do deserto, como a água do oásis. Azul como meus próprios olhos. Você é um traidor. A voz de Noorshon estava distante quando ele voltou o olhar azul ardente para Bai. Muito diferente do tom suplicante e esperançoso de quando me ajudara. Lutei para escapar do soldado que me segurava. Traidores devem voltar para os braços de Deus, para serem julgados. Ele ergueu a mão de bronze e a encostou na testa de Bai, como se o abençoasse. Bai sorriu, os lábios inchados e manchados de sangue. Lamento te desapontar, mas acho que me desviei demais para reencontrar meu caminho. E então ele estava gritando. Shazad berrou seu nome. Antes que eu pudesse me mexer, uma onda de calor atravessou o vagão, violenta e sufocante, enquanto eu assistia a mão na testa de Bai brilhar como brasa. A pele de Bai fervilhou e escureceu, e todos nós gritamos. Eu consegui me soltar do soldado que me segurava. Dei 2 passos em direção a Bai, e então o calor ficou forte demais. Caí de joelhos, arfando. A pele dele ficou preta, e então branca. Sem poder fazer nada, vi Bai se transformar de garoto em cinzas. Tínhamos encontrado a arma. Capítulo 24. O calor desapareceu. Me sentia febril. Meus pulmões ardiam. Estava de 4, ofegando sem ar, meu coração tão acelerado quanto as sacudidas do trem. Bai estava morto. Morrera gritando, como eu tinha dito que o comandante Naguib morreria. Eu havia torcido o universo e desviado o mal direto para Bai. Tudo no vagão estava quieto, exceto pelo lustre acima de nós, ligeiramente chamuscado, balançando frenético de um lado para o outro com o movimento do trem. Jin tentou correr. Um dos soldados que o segurava deu uma joelhada no meio das suas costas, forçando-o a ficar no chão. Prendam ele. Naguib se esforçava para parecer entediado, mas sua voz tinha um quê de hesitação. Seu cabelo estava grudado na pele devido ao suor. Ala deixou escapar um pequeno soluço sem se mover. Posso sugerir que meu estimado irmão forasteiro seja o próximo? Noorshon ignorou seu comandante. Amani. Toda sua atenção estava direcionada para mim. Você ainda está viva. Não entendi de início, e então percebi que minhas roupas estavam chamuscadas, pretas e desintegradas em alguns lugares. Mas eu não. Minha pele era de Dendi. Filhas de criaturas imortais não queimavam tão fácil. Cresci no deserto. Minha voz tremia. Estou acostumada com o calor. Não. Ele estendeu a mão de metal, como se pretendesse encostar no meu rosto. Eu podia sentir o calor irradiando dela. Você é especial, como eu. E era verdade, até no sotaque e olhos azuis. Eu não conseguia dizer que era mentira. Éramos Dendis, não podíamos mentir. Quero falar sozinho com ela, Noorshon disse mais alto, para que Naguib pudesse ouvir. De jeito nenhum. Shazad estava desabada no chão do vagão, mas com essas 3 palavras eu sabia que ela ainda tinha forças para lutar. Não mesmo, confirmou Jin, esforçando-se para ficar de joelhos. Naguib o chutou de novo. Ninguém machuca eles. Levantei a voz quando Naguib ergueu o pé novamente. Ele parou, a bota flutuando acima das costelas do irmão. Naquele momento, não era um comandante com um prisioneiro. Era o filho que não podia competir pelo respeito do pai nos jogos do Sultim. Aquele incapaz de conquistar o respeito dos soldados, ouvindo pelas costas que o irmão rebelde era mais homem do que ele. E estava descontando tudo em Jin. Eu vou com você. Mas enquanto estiver fora, ninguém machuca eles. Voltei meu olhar para aquele outro par de olhos azuis, no fundo da face de metal. Será que os meus também eram tão perturbadores? Temos um trato?
Os olhos de Noorshon expressaram um sorriso, mas a boca de metal não se moveu. Me perguntei se ele tinha crescido estupidamente ignorante do que era, como eu. Você tem minha palavra, ninguém vai machucá-los enquanto você estiver fora. Ele estendeu a mão novamente. Mesmo sendo filha de um Djinni, sua luva de metal ainda fez bolhas na palma da minha mão quando a segurei. Eles me revistaram 2 vezes antes de me deixar sozinha com Noorshon, mas fizeram isso às pressas. Eu tinha a sensação de que até os soldados queriam ficar longe de sua arma Dendi. De repente estávamos sozinhos no carro seguinte, um grande vagão-restaurante. Parecia igual àquele onde eu havia comido no trem que partirá de Juniper. Cada balanço fazia os copos tilintarem como um coro insano de sinos. Noorshon sentou numa cadeira de um vermelho intenso, enquanto eu me inclinava contra a porta, o mais longe dele possível. Você não voltou, ele disse, finalmente. Em Farrali. Você não voltou por mim. Ele parecia mais novo do que na frente de Naguib. Por um instante, a imagem da armadura de bronze aterrorizante se confundiu com a do soldado jovem e magricela no chão da prisão. Eu queria. Eu tentei, mas eram desculpas. Um monte de desculpas para uma promessa quebrada, que eu tinha feito quando acreditava que éramos apenas filhos de estrangeiros. Não uma Dendi sem talentos e uma arma poderosa. É verdade, eu disse, enfim. Sinto muito. Por que você estava preso lá? Perguntei. Desobedeci às ordens do comandante. A casa de oração, eu me dei conta. Você não quis queimar a casa de oração em Dassama. Ele inclinou a cabeça devagar. Por quê? Lembrei de como parecia enojado com Bai. Achava que nenhum rebelde seria religioso o suficiente para estar lá? Não. Mas eu sabia que não haveria galãs lá dentro, ele disse. Galãs? Balancei a cabeça, confusa. Por quê? Dassama não era apenas aliada a Armed, tinha sido uma base importante para o exército gala. O sultão não estava tentando incendiar a rebelião para ajudar os galãs. Ele não tinha usado a cidade como local de teste porque o apoio a Armed estava aumentando ali. Ele estava limpando o deserto dos forasteiros. Você não está atrás da gente. Está atrás deles. O sultão me disse que Deus estava com raiva por termos deixado potências estrangeiras heréticas entrarem no deserto. Ele disse que precisava de mim para devolver nossa terra ao nosso povo. Meu fogo varreria os exércitos estrangeiros, aqueles que querem nos causar mal, nos controlar, tirar de nós o que nos pertence. Aqueles que marchavam com uniformes azuis e tomavam mulheres e armas do deserto. Lembrei de mim mesma na tenda com Armed, assustada porque seu pai estava vindo atrás de nós. Como tinha sido ingênua. O sultão não dava mínima para um punhado de rebeldes que queria criar um mundo melhor. Ele também estava criando um novo mundo. Um mundo onde não teria que compartilhar seu poder. Alguma coisa brilhou do lado de fora da janela. Asas azuis. Um enorme rock. E circulando acima do trem àquela altura, ele devia ter percebido que alguma coisa estava errada. Noorshon seguiu meu olhar enquanto esguinava para cima, lançando-se sobre o trem e sumindo de vista. Você é de Sazi, eu disse, atraindo de volta sua atenção. Me afastei da porta e comecei a andar de um lado para o outro, mantendo os olhos dele em mim. Só porque dizemos a verdade não quer dizer que não somos manipuladores. Dá para perceber pelo seu sotaque. As minas. As peças estavam começando a se encaixar. A forma como a cidade arruinada pelo fogo me lembrava alguma coisa, mas eu não conseguia entender exatamente o que. 2 grandes desastres separados pelo deserto. Não foi um acidente. Foi você. Destruí as minas no dia em que descobri meu domingo, ele levantou, movendo-se como um pai sagrado. O dia em que levei a luz e a fúria aos ímpios. E Sazi era cheia de ímpios, não? Deslizei o dedo pela madeira do bar.
Enquanto estivesse ali, meus amigos permaneceriam vivos. Estava ganhando algum tempo. Só precisava mantê-lo falando. Quando olhei de relance pela janela, Is não estava mais lá. Quanto tempo demoraria para ter certeza de que estávamos em apuros? Você também é do último condado, ele disse. As pessoas eram boas na sua cidade? Ele não estava errado. Você matou mais gente do que qualquer pessoa do último condado. Norsham deu de ombros e a cota de malha fina reluziu. Fui escolhido para algo maior. É o meu propósito. Recuei. Algo maior. Soava muito como o que eu dizia a Tamid sobre deixar a Vila da Poeira. Sobre ter outra vida lá fora. Uma que não fosse tão medíocre, sem propósito e curta. Eu podia ter o mesmo sotaque de alguém que matava com tanto desprendimento, mas não estava disposta a usar as mesmas palavras. E o que os ímpios de Sazi fizeram contra você? Por um instante, mesmo feito de metal, ele parecia humano. Você lembra, 7 anos atrás, quando o exército Galan passou? Ele perguntou, batendo os dedos no bar enquanto andava na minha direção. O exército Galan atravessou o deserto mais de uma vez, eu disse, sem me afastar dele. Não finja que não lembra. Seu sotaque fraquejou, e dava para sentir o último condado em sua voz mais do que nunca. Ele ajustou o tom novamente. Daquela vez foi diferente. Eu lembro, admiti, embora não quisesse. Era um ano de seca. A inquietação era profunda, e havia mais forasteiros de uniforme azul do que o normal. Minha mãe e eu nos escondemos em casa o dia inteiro. Ela tentou me fazer acreditar que era uma brincadeira. Mas eu tinha idade suficiente para entender um pouco o que estava acontecendo. Norsham assentiu. Minha irmã Rabia tinha idade suficiente também, ele disse. E então, quando o exército foi embora, o povo da montanha se juntou e atirou pedras nela e em todas as outras garotas por se deitarem com homens estrangeiros. Até elas morrerem. E minha mãe deixou. Eu não tinha o que dizer. Por anos esperei que Deus os punisse. Rezei. Nunca imaginei que a punição viria de mim. Suas palavras me lembravam da voz do Pai Sagrado, ardendo pelo povo nos dias de oração. Eu também ouvia aquele fervor religioso na voz de Tamid às vezes. Eu estava afastado das minas havia um tempo, ele continuou. Estava doente demais para trabalhar. Tentei ir, mas minha mãe não deixou, e eu não tinha mais energia para lutar. Quando voltei, todos os outros homens me olhavam de um jeito estranho. Ficavam perguntando por Surra, minha outra irmã. Na hora do almoço, um deles ficou bêbado o suficiente para me contar. Nosso dinheiro tinha acabado enquanto eu estava doente. Minha mãe vendeu Surra para os homens da mina, com medo de morrer de fome. Os mesmos que tinham matado Rabia por se deitar com estrangeiros. Quando descobri, senti uma explosão dentro de mim, uma luz enviada por um poder maior, destruindo a todos e me deixando intacto. Norsham parou a 1 metro de mim. As feições imutáveis de sua máscara de bronze estavam calmas. Mas um único punho de bronze estava fechado firme, com raiva. Sentia raiva junto com ele. Raiva das pessoas na Vila da Poeira que tinham enforcado a minha mãe. Das pessoas que tinham enforcado Dalala. Das pessoas que deixariam alguém como faziam ou meu tio se deitarem comigo. Depois disso, o príncipe Naguib me encontrou. Eu estava escondido na montanha, esperando a próxima ordem de Deus, e ele veio e me levou ao nosso aclamado sultão, que me explicou que meu fogo era um domingo de Deus. E que deveria queimar os pecadores e salvar os bons. Assim como as balas, o fogo por si só não distingue o bem do mal, eu disse, incapaz de me conter. Ele inclinou a cabeça, confuso. Você ainda está viva, ele disse. Isso já deveria ser prova suficiente. Eu me inclinei contra o bar,
escondendo as mãos que tremiam enquanto segurava a madeira com força. E acho que você sabe disso também. Por que mais teriam acorrentado você em Farrali? Por que te prenderam dentro dessa armadura agora? Acho que você sabe tão bem quanto eu, tendo crescido no último condado, que misturamos bronze com o ferro para tornar os buraquis obedientes. O exército Galan que procurava os rebeldes estava acampado em Dassama. O plano era queimá-los também. Mas Noorshon tinha se recusado. Então o levaram de volta a Isma e fizeram uma armadura de bronze para ele. Parece que o sultão acha que você precisa ser forçado a obedecer. Quer saber a minha opinião? Naguib tem medo de você. E eu não o culpava por isso. Ele só está te usando. Você é uma arma como qualquer outra. Noorshon contraiu os dedos. Você parece muito segura de si. Porque estou certa. Tentei pensar em alguma coisa para dizer, alguma verdade. Não ia adiantar dizer que ele era um Dendi, não uma arma de Deus. Ou que estava do lado errado da batalha. Noorshon poderia dizer o mesmo para mim. Ele acreditava no sultão e eu acreditava no príncipe rebelde. Di uma vez me dissera que não havia como argumentar contra a crença. Era um idioma estrangeiro à lógica. E, filha de Djinn ou não, eu imaginava que ele ainda poderia me queimar viva se decidisse que eu era uma inimiga. Precisava escapar. Me afastei do bar e andei até a janela. Ainda podia ver Is voando lá no alto. A janela abriu com um puxão, deixando ar fresco entrar. O que você está fazendo? Estou com calor, eu disse, tirando o shema do pescoço. Soltei o tecido vermelho, roubado de um varal em Sazi, deixando-o voar até a areia como uma bandeira ensanguentada. Torci para que Is visse aquilo e entendesse como um pedido de socorro. É algum tipo de truque? Ele parecia muito jovem de novo. Você não precisa deixar que te usem. Minha voz saiu com um tom de desespero quando virei para encará-lo. O príncipe Armed, se fosse sultão, expulsaria os galãs também. Sem matar tantas pessoas. Ele tem gente como você do lado dele, como eu. Só que não nos usa para destruir cidades. Não somos armas, somos soldados. Não sou uma arma, Noorshon disse. Talvez Jin estivesse certo. Talvez não houvesse como argumentar contra a crença. Olhei pela janela novamente. Is estava voando mais baixo agora, acompanhando o trem. Então por que você não pode tirar a armadura? Perguntei, me apoiando contra o bar. Ele ergueu a mão depressa, segurando o fecho soldado na lateral da máscara, no mesmo instante em que Is, na forma de um roque gigante, se arremessou contra o trem. O veículo balançou com tanta força que achei que íamos descarrilhar. Colidi com o bar, perdendo o fôlego. Ouvi metal rasgando, e com o canto de olho vi um pedaço da parede do vagão ser arrancado pelas garras afiadas de Is. Disparei na direção do buraco estreito, o deserto por todos os lados. Então uma silhueta com roupas de deserto vibrante se jogou na areia. Shazad caiu rolando de forma disciplinada, e estava de pé antes de desaparecer de vista, com 2 soldados atrás dela. Uma garota dourada lutando contra um soldado caiu na areia em seguida. A porta do vagão abriu com força e Naguib correu para dentro, procurando Noorshon. Tentei ser rápida como Shazad, estendendo a mão por cima do bar. Consegui pegar uma garrafa pelo gargalo. Me virei, golpeando com ela, errando o rosto de Naguib por pouco. Ele segurou meu punho, puxando-o para baixo. Senti uma pontada de dor atravessar todo o meu corpo e gritei. A garrafa estilhaçou no chão, e isso o distraiu o suficiente para que eu conseguisse me libertar. Alguém chamou meu nome. Jin estava de pé no vão da porta. Um enorme buraco que rasgara o trem separava os 2 vagões, mas parecia que o idiota estava pensando em ir atrás de mim. Pula! Gritei para ele. Vou logo atrás de você.
Ele sabia que não adiantava discutir comigo. Saltou quando eu comecei a correr até a lateral do vagão. Eu não estava muito atrás dele e logo alcancei o buraco na parede. Norton. Olhei rápido para trás. Ele havia sido derrubado pelo impacto. O elmo de metal estava amassado, mas ele já se recuperava. Vi de relance pelo buraco que estávamos chegando a um desfiladeiro, onde os trilhos passavam por cima de um penhasco. Eu tinha que pular. Naquele instante. Mas não podia abandonar Norton. Não podia deixá-lo vivo. Não podia deixá-lo nas mãos de Naguib. Eu tinha que matá-lo. Ou salvá-lo. Nossos olhos azuis se encontraram em meio aos destroços no vagão. O ruído dentro de mim soava como o grito de Bai, implorando que eu atravessasse o vagão, arrancasse sua máscara e o arrastasse para longe. Mas o vale estava quase sob nós, e talvez eu tivesse esperado tempo demais. Se voltasse, ficaria presa e não teria tempo para saltar. Se pulasse, talvez caísse no vazio de qualquer jeito. Não tinha saída. Me joguei do vagão. Senti o vento me arrastar. Atingi o chão e meu corpo explodiu em uma constelação de dor. O impulso me carregou pela areia como se eu fosse feita de ar, mas doía demais para lutar contra aquilo. Minha visão clareou a tempo de ver o abismo do desfiladeiro se abrindo para me engolir. Meus dedos pegaram a areia. Lutei para segurar alguma coisa, mas não havia como impedir que meu corpo continuasse rolando. Não havia onde me segurar além da areia. Minhas pernas caíram, levando o resto de mim com elas. Capítulo 25. Meus dedos agarraram alguma coisa. Senti a vertigem da queda enquanto me concentrava em fazer minha mão machucada continuar a segurar firme. Meu corpo balançou contra a parede do desfiladeiro e senti um impacto nas minhas costelas, junto ao som perturbador de ossos quebrando. Gritei, a agonia tomando conta de mim. Por um instante, tudo o que podia fazer era segurar, de olhos fechados, resfolegante, dizendo a mim mesma para não olhar para baixo. Tentando manter a mão firme. Só então me dei conta de que não sabia onde estava segurando. Eu tremia tanto que mal conseguia me mexer. Pareceu levar uma eternidade até abrir os olhos. Pendi a cabeça para trás devagar, como se qualquer movimento pudesse tirar meu equilíbrio e me arremessar ao fundo do abismo. Eu estava me segurando na areia. Ou melhor, a areia estava me segurando. Um braço feito de areia tinha segurado meu pulso. Aquilo me mantinha viva. Deixei a cabeça cair, fechando os olhos com força. Tentando lembrar como meus pulmões deveriam funcionar. A velocidade com que meu coração deveria bater. Eu tinha visto dúzias de criaturas nascidas da areia e do vento e dos espíritos do deserto nos meus 16 anos. Tinha ouvido toda a história possível sobre imortais e carniçais que vinham da areia. Mas aquilo era algo novo. E parecia completamente estranho e familiar ao mesmo tempo. Aquilo não era uma criatura das areias. Era eu. Respirei fundo. A dor interminável nas minhas costelas se estendeu para todo o meu corpo. Joguei o outro braço para cima, o movimento me arrancando um grito de dor, e segurei o braço de areia pelo punho, tentando fingir que não sentia os grãos de areia escapando pelos dedos. Devagar como o sol poente, o braço recuou, me arrastando para cima junto com ele. Minha mão começou a deslizar e um novo braço de areia surgiu e me agarrou. E então outro. Uma dúzia de mãos me segurava, me puxando pelas roupas, pelos braços. Puxando meu corpo de volta para o deserto. E então eu estava segura, deitada de barriga no chão. Me arrastei para longe da beirada do penhasco, o corpo tremendo. Eu não sabia se era dor ou alguma coisa maior esperando para explodir dentro de mim. Algo que meu corpo descobriu antes da minha mente. Eu estava atônita. Observando sem entender. Ao meu redor, uma dúzia de braços de areia se desintegrou. Me encolhi.
Nada mais se movia. Nem mesmo eu. Então estendi o braço em direção à duna que tinha salvado minha vida. Eu não tinha nem encostado nela e a areia já se levantava em direção à minha mão, como uma cobra no cesto de um encantador de serpentes. Então eu era esse tipo de Dendi. Uma arma disparou. A areia caiu quando me virei em direção ao som. O mundo voltou a entrar em foco ao meu redor. Havia corpos na areia. Naquele instante, vi Shazad dar uma cotovelada no pescoço de um homem, girando para cravar uma faca em suas entranhas. Um soldado avançou em sua direção pela direita. Não. Eu já não me sentia vazia. Me sentia furiosa. A areia se ergueu violenta, explodindo entre eles, lançando ambos no chão. Corri para Shazad enquanto os grãos baixavam. Ela tossia areia quando me ajoelhei perto dela. Quando me viu, começou a tossir de novo. Achei que você tivesse morrido. Vi você caindo, ela conseguiu dizer entre uma tossida e outra. Vi você despencar. À nossa direita uma arma foi erguida. Sem pensar, fiz um gesto com a mão, e uma onda de areia derrubou o soldado. E o enterrou. Sua arma caiu aos meus pés. Eu não a peguei. A energia fez eu me sentir tonta, bêbada e assustada ao mesmo tempo. Era como se tivesse um braço novo que ainda não sabia controlar direito. Segurei a mão de Shazad, puxando-a para cima. Ainda tremia demais para conseguir falar. Quando me virei, a areia aos meus pés virou comigo, eu sabia sem nem precisar olhar. Eu sentia. Como sempre havia sentido sem me dar conta. O deserto ao meu redor, a areia como uma coisa viva, chamando meu nome, implorando para que eu a usasse. Para que fosse parte dela. A luta havia parado, mas eu não conseguia parar. Amani. A mão de Shazad escapou da minha. A areia se movia sob mim, formando um redemoinho, como uma minúscula tempestade de areia, e então começou a aumentar e subir até me cercar, puxando meu cabelo, minhas roupas, me chamando para dentro dela, para o deserto. Para me afogar nele. Não conseguia respirar. Não conseguia controlar a areia, era demais. Não conseguia respirar. Uma nova mão se fechou sobre a minha, e aquela era de carne e osso. Jin apareceu, seu shema enrolado apertado no rosto. Tinha aberto caminho às cegas. Vi que segurava algo metálico um segundo antes de me abraçar e me puxar para seu peito. Disse alguma coisa que eu não conseguia entender no meio da tempestade. Tudo o que senti foi sua mão contra meu braço. Era uma bala, fria e dura, o ferro ardendo na minha pele. O frio dela cortou o calor dentro de mim. A areia parou, caindo em espirais até se acumular novamente aos meus pés e eu conseguir escutar a batida do coração de Jin sob minha testa, sentir a dor da bala pressionada com força demais na minha pele, ouvi-lo sussurrando meu nome várias vezes no meu ouvido até eu parar de tremer. Capítulo 26. Algumas horas antes da alvorada, paramos de voar. Is estava carregando nós quatro e precisava descansar. Estávamos no meio do caminho para o oásis. O deserto se estendia para todos os lados, embora eu pudesse ver as montanhas do Vale de Dev no horizonte. Não desempacotamos os suprimentos nem montamos uma fogueira. Todos desabaram exatamente onde estavam. E se transformou em uma enorme besta felina que eu nunca tinha visto e caiu no sono. Shazad se apoiou nele. Seus olhos estavam vermelhos, embora eu não a tivesse visto chorar. Jin sentou do meu lado sem dizer uma palavra. Tinha algo nas mãos. O shema vermelho, percebi. Aquele que eu tinha jogado pela janela. Ele pegou meu braço direito, gentilmente, sem perguntar. Minha mão estava inchada e sensível, mas eu tinha quase esquecido a dor palpitante. Uma torção. Não estava quebrada. No lugar onde minhas costelas tinham colidido com o desfiladeiro também doía.
Senti a ausência de Bai como uma ferida aberta enquanto Jin enfaixava minha mão com o Sheema, desajeitado de exaustão. Seus dedos deslizaram sobre o tecido antes de abaixar minha mão com cuidado. Você está bem? Ele perguntou. Vai melhorar. Ambos sabíamos que ele não estava falando da mão, mas Jin deixou pra lá. Você consegue atirar com a mão esquerda? Se precisar, eu disse. Jin me ofereceu sua arma. Observei-a em suas mãos, mas não a peguei com a mesma rapidez de antes. Do dia anterior. Você sabe o que aconteceu, não é? É por causa do ferro. Peguei a arma pelo cabo de couro, com cuidado para não encostar no metal. Pensei em como Jin tinha pressionado a bala contra minha pele enquanto a areia se erguia. Bastou um toque e eu estava impotente por causa daquilo que havia moldado toda a minha vida, quisesse ou não. Era como os buraquis e as ferraduras. Enquanto houvesse ferro na minha pele, eu não poderia evocar meus poderes de Denji. Foi por isso que passei minha vida toda sem saber que eu era uma Denji. Porque sou da Vila da Poeira. A garota que aprendeu sozinha a atirar. Até que pudesse derrubar uma fileira de latas como se elas não fossem nada, e a arma fosse tudo. Porque eu sou a garota que está sempre armada. E Noorchon era o garoto das minas de ferro. Ele disse que ficou doente. Doente o suficiente para deixar as minas e parar de inalar pó de ferro por algum tempo, talvez. Então, quando voltou ao trabalho, voltou como Denji. E veio de uma cidade onde até a água tinha gosto de ferro. Jin abria e fechava a mão vazia. Suas articulações estavam machucadas, e o movimento só piorava as feridas. Aquilo devia doer. Aposto que você não esperava tanta complicação quando me raptou daquele lugar maldito. Eu não raptei você. Pelo menos Jin tinha parado de se machucar. Ele então percebeu que eu só estava provocando e soltou os ombros. Você me raptou um pouquinho. Era como se estivéssemos de volta a joelho de camelo, só que agora não havia mais segredos sobre quem eu era. Eu não ia conjurar ilusões a partir do ar, confundir a mente das pessoas ou mudar de forma. Nas histórias, aqueles eram os poderes dos jinis que enganavam mortais uns aos outros. Mas havia outras histórias. Macio e a areia que preencheu o mar num surto de raiva de um Jini. A cidade dourada de Abaden queimada pelo Jini por sua corrupção. Como Noorchon fez. Me perguntei se eu poderia enterrar o mar na areia também. Os olhos de Noorchon eram da mesma cor que os meus. Não era possível que eu fosse a única a encaixar todas as peças. Ele tem mais ou menos a minha idade. Nasceu numa cidade vizinha. Não era possível que só eu estivesse pensando naquilo. Da Vila da Poeira a Sazi são apenas algumas horas de cavalgada em um buraqui. Quanto tempo acha que demora com os passos de um Jini? Noorchon é meu irmão, não é? Não importa o que ele seja, não é parte da sua família. Família e laços de sangue não são a mesma coisa. Mas Jin evitava meu olhar. Se isso é verdade, por que você não atirou em Naguib na Vila da Poeira? A verdade apareceu no rosto dele, por tempo suficiente apenas para que eu pudesse lê-la. Também não quero que meu irmão morra, Jin. Nós entendíamos um ao outro. O irmão dele e o meu eram somente armas nas mãos do sultão. Amani. Jin colocou as mãos no meu rosto. Não precisamos fazer nada. Ele está indo atrás dos galãs. Você não precisa impedi-lo. Eu estava tão acostumada à certeza inabalável de Jin. O tom de sua voz, a hesitação dos seus dedos deslizando pelas minhas bochechas, isso era terreno inexplorado. Podemos recuar. Sobreviver para lutar outro dia. Estaríamos apenas sobrevivendo para morrer outro dia. Encostei a testa na dele. Precisamos impedir Noorchon. Se o sultão tem uma arma como essa, é apenas questão de tempo até que termine com os estrangeiros e venha atrás de nós.
talvez a gente nunca tenha outra chance. Eu não tinha nem certeza do que queria dizer com impedir. Matá-lo? Resgatá-lo? Salvá-lo? Eles estão indo para o acampamento Galan, continuei, e no momento que disse soube que estava certa. Vão matar a todos. Podemos chegar lá primeiro. Não estou muito a fim de salvar nenhum soldado Galan, Alan interrompeu. Vivi como uma Dendi num território ocupado por mais tempo que você. Todos eles merecem virar cinzas, na minha opinião. Vamos cuidar de nós mesmos. E Farrali? Olhei em volta, para o grupo de rebeldes cansados e maltrapilhos. E quanto a todo mundo lá? Eles estão voltando para incinerar os galãs, mas muitas pessoas do deserto vão ser fulminadas junto. Ninguém me respondeu. Precisamos dormir. Jim passou as mãos pelo rosto. Eu também estava exausta. Até o fundo da alma. Ninguém toma decisões inteligentes no meio da noite. Vamos dormir e amanhã seguimos para o acampamento. Temos que contar a Armed sobre a arma. Aí decidimos o que fazer. Amanhã seria tarde demais. Eu senti aquilo dentro de mim, deitada entre o deserto e as estrelas, morta de cansaço, mas com a cabeça agitada demais para dormir. Ninguém toma decisões inteligentes no meio da noite, Jim dissera. Foi no meio da noite que tomei a decisão tola de ir vestida de garoto para tiroteio. E eu faria tudo de novo se precisasse. Não tinha sido uma decisão, na verdade. E aquela tampouco era. Eu estava de pé antes de saber direito o que planejava fazer. À luz das brasas da fogueira, comecei a preparar os suprimentos. O bastante para uma caminhada de um dia pelo deserto. Fugindo como um ladrão no meio da noite, saquei a arma rapidamente. Shazad ainda estava deitada, encostada na fera azul peluda que era Is, mas seus olhos estavam bem abertos, me observando. Eu não sabia por quanto tempo. Vai me impedir? Nós duas sabíamos que ela poderia, se quisesse. Eu não atiraria nela. Ainda assim, não baixei a arma na hora, por mais desajeitada que ela ficasse na minha mão esquerda. Ele é meu irmão, Shazad. É minha responsabilidade. E posso avisá-los. Mesmo se não puder fazer mais nada, posso avisá-los. Não estou tentando te impedir. Shazad empurrou o chão com as mãos para sentar. Só estou ofendida por não me chamar para ir junto. Essa é a coisa inteligente a fazer, general? Eu podia sentir o fogo acendendo dentro de mim novamente. Aquele que tinha sido apagado pelo medo e pela perda de Bai. E podia vê-lo em Shazad também. Não, ela admitiu, enquanto pegava suas armas e começava a prender as cimitarras nos ombros. A coisa inteligente a fazer seria deixar o sultão gastar suas forças lutando contra seus antigos aliados e torcer para que eles o matem, deixando o trono vago para Armed. Ela afivelou a segunda espada. Mas Naguib me reconheceu. Então não tenho tempo para esperar por isso. Se não o impedirmos logo, ele vai enviar notícias para o sultão, e meu pai, minha mãe e meu irmão serão queimados como Bai. E depois ele vai vir atrás de nós. Além disso, ela estendeu a mão para mim e eu a ajudei a ficar de pé. É a coisa certa a fazer. Eu podia estar envolvida com Jim. Mas com Shazad era mais simples. Estávamos conectadas. Ela se voltou para ele, esparramado perto da fogueira, o chapéu cobrindo os olhos. Sei que está acordado. Você vem? Ele suspirou, empurrando o chapéu para trás. Tá bom, tá bom. Eu só estava tentando cochilar um pouco antes de partir rumo a uma morte quase certa. Acho que ladrões na calada da noite deveriam ser mais silenciosos, sabiam? Alan murmurou do seu lado da fogueira. Qual é exatamente o plano para matar todos nós, general? Simples. Vamos fazer com que destruam uns aos outros.
Todos nós paramos para olhar para ela, esperando. Shahzad levou um instante para perceber que estava alguns passos à nossa frente. O sultão quer expulsar os galãs, mas não quer uma guerra aberta. É por isso que está tentando nos culpar pela destruição causada por Noorshon. Se os soldados galãs puderem ver Noorshon, ver que ele é a arma do sultão, e não nossa, então vai começar uma guerra de verdade, com o fim da aliança. E isso nos deixaria apenas com o sultão para derrubar, sem um exército estrangeiro inteiro atrás de nós também. Tudo o que precisamos fazer é matar Noorshon antes que ele mate os galãs. Ou mate a gente, Ala comentou. Então são 5 de nós contra 2 exércitos e uma super-arma Dendi insana. Olhei para o círculo de rostos na escuridão. Na Shilabia, 2 dias antes, Deus, fazia apenas 2 dias? Eu tinha me sentido uma impostora. Uma peça que não se encaixava direito na rebelião, por mais que quisesse. A tola bandida de olhos azuis do Jin que havia abandonado sua cidade sem saber porquê. A Dendi sem poderes que não podia salvar ninguém. Mas, naquele momento, de pé naquele círculo, eu conseguia sentir o que fazia todos permanecerem unidos e arriscarem a vida pela causa. Eu era um elo na corrente. Acho que sim, eu disse. Tem uma expressão antiga que fala sobre combater fogo com fogo. Shahzad disse. Talvez ela preferisse não ser chamada de general, mas o título lhe caía como uma luva. Ela observou seu pequeno exército, um metamorfo, uma garota dourada, um príncipe forasteiro e uma bandida de olhos azuis. Isso nunca fez muito sentido para mim. Mas combater o fogo com dendis que não queimam tão fácil talvez funcione. Capítulo 27. Foi impossível não notar Noorshon primeiro. Mesmo de longe, eu acompanhava seu progresso com a mira da arma, graças ao reflexo do sol no elmo de bronze. Era apenas meio-dia de caminhada a partir do posto avançado da ferrovia até Farhali. Tínhamos aterrissado na montanha logo depois de o sol nascer. Já era quase meio-dia, o sol lá no alto iluminando a cena. De vez em quando dava para ver a sombra de Is nas montanhas, voando em círculos, cauteloso. Esperando uma chance. Passei a mira da arma por Noorshon e pelos soldados. Tinha algumas dúzias deles. Naguib estava lá também. Meu dedo ficou tenso no gatilho. Nem você conseguiria acertar esse tiro, bandida, ouvi Jin dizer no meu ouvido. Ele ainda está fora do alcance. Assim que meu dedo se afastou do metal do gatilho, a sensação aterrorizante e estonteante de ter um deserto inteiro nas mãos, pronto para fugir do controle, voltou em uma onda. Meus poderes ainda precisavam ser controlados, Shahzad tinha concluído. Eu não sabia o suficiente sobre eles para contribuir como Dendi. Deixei escapar um longo suspiro. Então a cabeça de Noorshon se virou em nossa direção. Eu podia jurar que ele havia olhado diretamente para o nosso esconderijo. Do meu lado, Shahzad prendeu a respiração. Ele não pode nos ver, disse a mim mesma. Ala estava se certificando disso. Estava deitada na pedra ao meu lado, de olhos fechados. Eu podia ver o esforço em seu rosto ao tentar controlar a mente de todos os soldados de uma vez só, criando uma ilusão para que tudo o que vissem quando levantassem a cabeça fosse uma montanha vazia. Vi a fresta de pele entre a máscara de bronze e a armadura no pescoço de Noorshon. Era um tiro mais difícil do que uma garrafa de vidro em uma arena de tiro na outra ponta do deserto. Eu estava rezando para não precisar disparar aquele tiro. O plano era simples. Usar as ilusões de Ala para afastar Noorshon de seu pequeno exército e induzi-lo a revelar a traição do sultão aos galãs. Em seguida, matar Noorshon e fugir, deixando Naguib e o general Duma se enfrentarem. Simples como salvar uma cidade inteira de Miraji e destruir um tratado estrangeiro de 2 décadas. Simples como assassinar meu irmão. Matar Noorshon era a parte difícil. Ainda bem que esse era o papel de Is. Eu só usaria a arma se ele falhasse.
Se eu tivesse a chance de disparar um tiro certeiro. O próprio general Dumas dissera que tinha uma longa tradição de matar pessoas com sangue real. Só não seria o príncipe em que ele estava pensando. Sem Noorshon, Naguib não teria como enfrentar o exército gala. Seria um pequeno bando de soldados miragins contra as tropas do general. Ele acabaria morto ou capturado. De um jeito ou de outro, devido à morte de um príncipe miragem ou à traição do sultão, haveria guerra. Eu só usaria a arma se tivesse a oportunidade de matar meu irmão. Não. Afastei o pensamento. Jin estava certo. Família e laços de sangue não eram a mesma coisa. Talvez eu não quisesse que Noorshon morresse, mas estávamos numa guerra. O que eu queria não importava. Meu coração batia forte no peito enquanto o pequeno exército de Naguib avançava em direção a Farhali. Perto de mim, Jin franzia a testa, observando algo em sua mão. Esticando o pescoço, percebi que ele segurava a velha bússola de latão. A agulha balançava frenética. Eu só a tinha visto fazer aquilo uma vez, quando os dois estavam juntos no acampamento. Por que ela está fazendo isso? Sussurrei. O exército estava próximo agora, tão perto que qualquer ruído mais alto poderia se propagar desfiladeiro abaixo. Significa que Armed está em movimento. Só que não teria como ele saber o que estamos fazendo. Delila, eu me dei conta. Ela tinha me contado que costumava ficar acordada à noite, tentando dizer em voz alta que Jin estava vivo. Que estava em segurança. Que logo voltaria para casa. Delila sabia que só conseguiria dizer essas coisas se fossem verdade. Estávamos em apuros sérios o suficiente para que uma dessas frases não fosse verdadeira. E Armed estava indo atrás de nós. Temos que sair daqui antes que ele nos alcance, Jin disse, enfiando a bússola no bolso. Tive um súbito surto de ressentimento. Por que ele podia manter seu irmão vivo enquanto eu estava apontando uma arma para o meu? Ala, Shahzad ordenou. Agora. Ah, é fácil assim, né? Ala disse, sarcástica. Mas ela respirou fundo e confundiu 3 dúzias de mentes para que vissem a mesma coisa. Compartilhamos com todos os homens de Naguib a ilusão de que os portões da cidade estavam sendo abertos, deixando passar uma dúzia de homens em uniformes galãs. Tudo o que eu podia enxergar era o topo do cap do uniforme quando estiquei o pescoço acima da beira do desfiladeiro e os observei cavalgando em direção ao exército de Naguib, os cavalos jogando areia para o alto. Eles não eram reais. Mas bastavam para enganar alguém. Para confundir os soldados galãs de verdade, que eu podia ver escalando os muros da cidade naquele momento, observando os soldados que acreditavam ser seus aliados cavalgando em direção a ilusões. Naguib se inclinou para a frente e disse algo para sua arma. Noorshon desmontou e começou a avançar a pé para encontrar os soldados galãs. Uma distância segura o suficiente para que não acabasse queimando os soldados de Naguib junto com o inimigo. Quase lá. Outro passo. Ele levantou as mãos. Quase. Quase. A onda de calor bateu como um golpe físico. Eu podia senti-la, mesmo de longe. Fui jogada para trás, assim como os outros. A primeira coisa que vi foi a areia ficando preta aos pés dele. A segunda foi a ilusão dos soldados galãs gritando. Gritando como Bai tinha gritado. Gritos inseridos na mente do exército de Naguib por Ala. Enquanto isso, ela encheu o ar com o cheiro de queimado. Noorshon avançou. Mais alguns passos. Meu coração batia forte. Suas mãos estavam erguidas, como se os estivesse abençoando. E outro passo. O calor varreu a areia e atingiu os muros da cidade. Atingiu os soldados galãs de verdade. Subitamente os gritos se tornaram reais. O cheiro de queimado distraiu Ala um pouco. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para a ilusão fraquejar.
Um dos soldados falou alguma coisa, apontando direto para nós, quando ficamos visíveis. Armas foram apontadas em nossa direção. Rolei para longe da beira do desfiladeiro um instante antes de a primeira bala tirar uma lasca da rocha. Levantei, a arma empunhada novamente. Lá no alto, esguinchou. A ilusão desapareceu completamente, um segundo antes de ele se jogar do céu em cima de Noorshon, transformado em um gorila gigante. A pequena silhueta de bronze caiu com força no chão. Virei o rosto. Não queria ver Is esmagando o bronze cérebro. Is? O grito de Ala me fez voltar a olhar. Noorshon estava levantando. Is ainda estava na areia, transformado em garoto. Por um momento achei que estivesse morto, mas então ele rolou. Minha própria pele ardia com a visão de uma queimadura vermelha forte no seu pescoço. Noorshon levantou a mão sobre a cabeça de Is. Gritei seu nome. O grito foi abafado por outro guincho. Um enorme roc marrom com um tufo de penas azuis na cabeça sobrevoou o desfiladeiro. Mas, com Armed nas costas, ele mergulhou em direção ao irmão. Noorshon já estava levantando a mão em direção a ele. A ponta de suas asas começou a pegar fogo. Não. Fiquei de pé no mesmo instante, tentando me equilibrar na beira do nosso posto elevado na montanha. Noorshon estava na minha mira agora, e meu dedo estava no gatilho. A bala o atingiu direto no peitoral de aço. Noorshon cambaleou para trás. Levantou a cabeça. Mesmo daquela distância eu podia ver seus olhos, pontos azuis atrás da máscara. Ele me viu. Ergueu as mãos como se quisesse cumprimentar um amigo que não via fazia tempo. E a força do calor me derrubou. Capítulo 28. Havia areia sob minhas costas, e eu fitava o céu. A mesma cor dos meus olhos, dos olhos de Noorshon. Ele tinha me derrubado da montanha. Era uma queda de 6 metros. Eu deveria estar morta. Mas lembrei da areia subindo para me pegar, justo quando estava perdendo a consciência. Me arrastei até me apoiar nos cotovelos, meu corpo todo protestando. Acima, podia ver Jin e Shazad esticando o pescoço. Ele avançou como se fosse saltar em minha direção, mas Armed o puxou, tirando-o do caminho de uma bala. Armed e mais tinham aterrissado com segurança. Por que não estavam correndo? Por que não estavam voando para longe? Os gêmeos estavam feridos demais? Outra bala acertou perto do meu cotovelo. Rolei por instinto. Procurei minha arma com dificuldade. Provavelmente tinha deixado cair na queda. O pequeno exército de Naguib subia a montanha, em direção ao nosso bando. Não seria uma luta justa mesmo sem um Dendi, mas eles ainda tinham Noorshon. Eu podia vê-lo agora. Seria uma linha direta de tiro se eu tivesse uma arma. Mexi meus dedos doloridos. O chema vermelho ainda estava amarrado na minha mão direita como uma atadura. Eu o desatei rapidamente, enrolando-o em torno do pescoço. Senti a areia se mexer à minha volta em resposta a cada movimento. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Passará os últimos 16 anos armada, não como uma Dendi. Vira o que ela fazia, criando mundos novos dentro da cabeça das pessoas. Delilah dobrando a realidade. Noorshon transformando o mundo em fogo. Como se fosse algo instintivo. Usar uma arma era instintivo para mim, mas aquilo não. Era um poder bruto que fazia parte de mim, não algo que eu havia aprendido. Algo muito antigo que me atraía em direção à areia. A linhagem do meu pai, que se prolongava até uma época anterior à morte. Através da areia, meus olhos encontraram os de Noorshon. Ele estendia uma mão flamejante em direção aos meus amigos. Ia queimá-los vivos. Levantei as mãos em um gesto rápido, canalizando cada fiapo de energia e concentração para meu recém-descoberto poder.
A areia se levantou como uma parede, separando Noorshon do resto dos homens de Naguib e dos meus amigos. A euforia me percorreu. Eu tinha conseguido. Meu corpo todo estava tremendo. O suor do esforço descia pelo meu rosto. Eu sentia o gosto de bile subindo na minha garganta. Noorshon estava certo. Eu era como ele. Aquele era o tipo de poder capaz de destruir cidades. Um poder que eu não conseguia dominar. Que poderia sair do controle facilmente, acabando com uma cidade retrógrada do último condado. Capaz de encher um mar de areia por rancor. Levantei a areia ainda mais alto, isolando definitivamente Noorshon e eu. Estávamos de um lado, o exército de Naguib e os rebeldes do outro. Agora a luta era justa. Noorshon ergueu as mãos e o chão aos meus pés ficou preto. Cambaleei para trás. Além da barreira de areia ouvi o som de um tiro e um grito. Rezei para que a bala tivesse encontrado um dos homens de Naguib. Noorshon se virou em direção ao som. Calor irradiou dele, atingindo a parede de areia revolta. Levantei os braços, fechando os olhos com força mesmo quando a areia virou vidro, salpicando meus braços, minha cabeça e minhas pernas. Quando abri os olhos, meus braços estavam sangrando. Amani. A voz de Noorshon ecoava de dentro da armadura de bronze. Por que está lutando contra mim? Não é atrás de você que estou. É deles. Ele abriu bem os braços, abrangendo os soldados galãs e a rebelião. Eles e uma cidade inteira do seu próprio povo. Eu tinha que levá-lo para longe dali. Dei um passo vacilante para trás, arrastando a parede de tempestade de areia comigo, forçando Noorshon para frente. Afastando-o da luta. Aquilo se resumia a nós dois. Aquilo era assunto dos Dendi. Nós cuidávamos uns dos outros. Senti uma dor lancinante na perna, onde uma bala havia acertado minha panturrilha de raspão. Gritei e caí de joelhos. Só o toque de ferro foi suficiente. Perdi o controle sobre a areia. A tempestade nos separando desabou. Prendi a respiração, tentando sustentá-la, mas não consegui. Eu podia ver a luta agora. Rebeldes contra o exército de Naguib. Metade dos inimigos lutava contra oponentes invisíveis, que só existiam graças a Allah. Os gêmeos mudavam de uma forma para outra, de grandes animais com pele de couro para pequenos pássaros cravando as garras nos olhos de alguém. Shahzad lutava com dois homens ao mesmo tempo, suas espadas girando rápido num borrão que ia do aço ao vermelho. Jin e Ahmed estavam de costas um para o outro, movimentando-se em sincronia como se tivessem feito aquilo a vida toda. Provavelmente tinham mesmo. Eles estavam se virando bem. Mas Noorshon já fazia menção de ir até eles, pronto para aniquilar o campo de batalha. Chamei meu poder novamente. O cano de uma arma na nuca me interrompeu. O toque do ferro me tornou humana novamente. Coloque as mãos na cabeça. Reconheci o sotaque carregado do general Dumas sem nem precisar olhar. Obedeci. Foi uma questão de instantes até ser cercada por 2 dúzias de soldados galãs, armados e protegidos por armaduras. Prontos para a batalha. Meus olhos estavam fixos em Noorshon. Ele estava de pé, completamente imóvel a alguns passos de distância. Por sorte, ainda estava de costas para a luta entre seu exército e meu bando de rebeldes. Inclinava a cabeça para o lado enquanto me observava com os galãs. O general Dumas me rodeou devagar, sem nunca afastar o cano da arma da minha pele, até que estivesse apontada diretamente para minha testa. Naquele instante ele bloqueava minha visão da luta. E também não me deixava ver Noorshon. O general arrancou o shema do meu pescoço e o passou a alguém, para me vendar. A última coisa que vi antes de o mundo desaparecer foi o general erguendo a arma para me matar. Fechei os olhos. Capítulo 29. Um grito veio no lugar do disparo.
Senti o metal frio da arma se afastar da minha testa. Aproveitei o momento, me jogando na areia. Arranquei o Sheema enquanto me movia. A visão que me aguardava era horrível e gloriosa ao mesmo tempo. O general Dumas ardia em chamas. Queimava como Baí. Quando caiu de joelhos, vi Noorshon atrás dele, a mão levantada, como um pai sagrado no meio da bênção. Os soldados galãs apontaram as armas para ele. Tiros ecoaram. A maior parte passou longe, sem causar dano, a mira imprecisa por causa do tiroteio frenético. Uma ou duas atingiram seu peitoral de aço, deixando uma marca e mais nada. Mas o soldado galã mais perto de mim não tinha pressa. Estava mirando com calma. Eu podia ver a linha do tiro. Ia atingir Noorshon em cheio. Seu dedo estava apertando o gatilho quando levantei a mão rapidamente. A areia aos seus pés explodiu, tirando seu equilíbrio. Seu grito atraiu a atenção de Noorshon. Um segundo depois, transformou-se em um grito de dor enquanto o soldado queimava. Um dos galãs se virou para mim, a arma já meio levantada. Gesticulei por instinto. Como se aquilo fosse tão familiar quanto apertar um gatilho. Um corpo feito de areia surgiu em resposta. Mexi os dedos e seus braços agarraram o soldado pelo pescoço, puxando-o para o chão. Outro corpo de areia se formou e entrou na luta. Um soldado atirou, mas a bala passou sem efeito por seu peito e logo a criatura de areia estava em cima dele, arrancando sua arma. E então outra criatura de areia surgiu, e outra, até que havia meia dúzia delas lutando contra os soldados enquanto Noorshon os queimava um a um. Eu me movia como uma tempestade de areia, como tinha visto Shazad fazer com uma espada. Só que era o deserto inteiro na ponta dos meus dedos, meus pés girando a areia que se movia comigo. Me esquivei de uma lâmina e ergui a mão abruptamente, a areia atingindo o rosto do soldado. E então tudo ficou em silêncio. Olhei em volta. Na confusão, percebi que a luta tinha nos levado para dentro dos muros de Farhali. Não havia soldados galãs ali. Só restaram Noorshon e eu. Nos encarávamos numa rua vazia, esvaziada pela luta. As pessoas tinham se escondido dentro de casa. Vi um rápido movimento em uma das janelas. Alguém nos observando. O sol reluzia em sua armadura. Havia uma marca perto do coração onde minha última bala o atingira. Talvez ficasse roxo. Sem o tumulto da areia, tudo parecia calmo demais, quieto demais. E agora? Noorshon perguntou. O tom de sua voz lembrava o último condado. Tudo nele era familiar e doía em mim. A cidade que eu tinha deixado para trás. O calor do deserto que habitava minha pele. Nossos olhos que pareciam o céu limpo e ardente do deserto. A linhagem que compartilhávamos, que remontava a um céu sem estrelas e uma guerra antiga. Eu podia ouvir o som de gente correndo. Não havia terminado ainda. Farhali era uma cidade de fronteira. Tinha um grande contingente de guarda. Noorshon levantou a mão, que já estava começando a brilhar, vermelha. Noorshon. Tem certeza de que quer fazer isso? Meu coração ainda estava acelerado. Ele hesitou. Noorshon, uma voz chamou do alto. Ambos nos viramos ao mesmo tempo. Naguib estava de pé no portão da cidade. Havia se retirado da luta com os rebeldes para encontrar sua arma. Você ainda não terminou o que tem que fazer. Outras 2 dúzias de soldados galãs surgiram correndo na rua, nos cercando, armas empunhadas, gritando em seu idioma gutural. Eu me concentrei na areia. O general deles estava morto. Não poderia mandar que atirassem. Mas um deles cederia à ansiedade de atirar em breve. Naguib levantou a mão. Havia um anel de bronze brilhando em seu dedo, do mesmo material da armadura de Noorshon. No anel, palavras gravadas.
O nome verdadeiro de Noorshon, percebi. Como a tia, que sabia o nome verdadeiro de seu amante Djinni. Como em todas as histórias em que um comerciante ganancioso ou governante orgulhoso demais buscava controlar um Djinni que encontrava por acaso no deserto. Os segredos que os Djinnis guardavam cuidadosamente, mas acabavam revelando à mulher que amavam. Aquele era meu sobrenome verdadeiro também, percebi. O sobrenome do nosso pai. Queime a cidade. Os olhos azuis de Noorshon se voltaram para mim. Vi que entendíamos um ao outro. Ele não queria me matar. Levantou as mãos na minha direção, como se fosse me abraçar, abençoar ou queimar. O simples gesto já tornou o ar perto do meu rosto escaldante. Eu sabia o que precisava fazer. E só tinha uma chance. Havia areia nas minhas mãos. Mexi meus dedos sutilmente. Senti a areia responder enquanto o calor que irradiava de Noorshon aumentava, mesmo contra sua vontade, mesmo enquanto tentava contê-lo. Os galãs alternavam entre apontar as armas para mim e Noorshon, hesitantes. Seu fogo se aproximava de mim. Dos meus pés. Juntei a areia nos meus dedos em um projétil. O mundo entrou num foco familiar. Como se eu fosse aquela garota desesperada na arena de tiroteio novamente. Eu tinha um último tiro. E uma ótima pontaria. Fiz um único movimento fluido, lançando a mão para a frente como se disparasse um tiro. A areia seguiu o movimento. Dessa vez não era uma explosão violenta e descontrolada. Era uma bala certeira. Ela atingiu o rosto de Noorshon, fazendo-o cambalear para trás com um grito, enquanto a bala se desintegrava e voltava a virar pó e o calor diminuía. Prendi a respiração enquanto ele levantava a cabeça. O fecho na lateral da máscara estava solto por causa do impacto. Observei Noorshon levar as mãos ao rosto, tremendo. A máscara de bronze que cercava toda a sua cabeça foi retirada. Ele parecia terrivelmente jovem sem ela. Tão novo quanto naquele dia na loja da Vila da Poeira, quando era apenas um garoto sarcástico de olhos azuis. Um garoto que eu achei que fosse frágil e humano e destinado a morrer cedo. Eu estava errada em todos os sentidos. Não é a cidade que merece queimar, ele disse, apontando para Naguib. O calor se projetou dele numa onda violenta, balançando tudo no caminho. As armas galãs foram apontadas para Noorshon. Levantei as mãos, erguendo o deserto comigo. Protegendo-o das balas enquanto seu fogo avançava em direção ao nosso inimigo. Naguib gritou. Capítulo 30. Nasci no deserto. Ele era parte de mim. Aquilo era tudo o que eu lembrava da luta que se seguiu. Caos e areia e balas que não me atingiram. Quando todos os meus inimigos haviam caído, desabei apoiada numa parede, cansada demais para me importar se mais alguém queria atirar em mim ou me queimar viva. Amani. Abri os olhos de repente. Jin estava de pé nos portões de Farali. A expressão em seu rosto se alegrou quando me viu, e ele correu na minha direção, aliviado. Graças a Deus. Você não acredita em Deus, eu disse. As palavras saíram como um gemido enquanto ele eliminava a distância entre nós com um beijo. Alguém pigarreou atrás de nós, e nos separamos. Os gêmeos estavam de pé a alguns metros, ambos de braços cruzados. Pareciam um pouco chamuscados, mas relativamente intactos. Esse é o parabéns que vamos receber por sobreviver também? Mais perguntou. Porque não sei como me sinto em relação a isso. O cabelo de Is levantou. Eu sei como eu me sinto. E eu sei como eu me sinto em relação a quebrar o nariz dos dois, Shazar disse, empurrando Is sem desacelerar o passo. Ala seguia seu rastro, a pele dourada manchada de sangue vermelho. Me dei conta de que a luta havia terminado. E ainda estávamos todos vivos. Queria chorar de alívio. Shazad embainhou a cimitarra antes de estender as mãos e me puxar para um abraço.
Desabei em cima dela, grata. Quando nos separamos, percebi que tínhamos público. O povo de Farrali se amontoava ao nosso redor, reunindo-se conforme a poeira assentava. Só que ninguém reparava em nós. Todos os olhos estavam fixos em Ahmed. Ele estava de pé logo depois dos portões da cidade, com 3 soldados miragins. Prisioneiros, imaginei, já que esperavam de joelhos, com a cabeça baixa, por seu veredito. Ahmed realmente se portava como um príncipe. Dava para ver naquele momento. O rapaz sorridente e amistoso que não queria ser tratado como majestade tinha sumido. Mas ele também não era um regente dourado pronto para subir no trono. Parecia um herói lendário, recém-chegado de uma batalha. Um homem capaz de liderar aquele país. O que aconteceu? Perguntei, me apoiando em Shahzad. Depois da morte de Naguib, tudo não passava de um borrão na minha memória. Os soldados galãs que sobreviveram bateram em retirada, ela respondeu em voz baixa. Eu os vi cavalgando para o norte. Quando contarem ao rei que o sultão tentou matá-los, será o fim da aliança. O que sobrou do exército de Naguib se rendeu depois que ele morreu. Todo mundo o viu queimar. E Noor-Shão? Eu o perdi de vista na luta. Deve ter fugido, disse Shahzad, cerrando a mandíbula. Ele havia escapado. Tentei esconder o alívio no rosto. Noor-Shão havia matado Bai. O garoto que tinha feito uma serenata bêbado para ela, que tinha se juntado a uma rebelião por sua causa. Mas Noor-Shão ainda era meu irmão. Meu irmão, que tinha o poder de destruir aquele deserto inteiro se quisesse, ainda estava em algum lugar por ali. E sabia meu nome verdadeiro. Ahmed falava com os soldados miragins, a voz alta o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Não vou matar vocês. Execução sem um julgamento é o que os galãs têm feito aqui há séculos. E a influência deles no nosso deserto logo vai terminar. Um dos 3 soldados olhou rapidamente para cima, como se ousasse ter esperança de escapar com vida. Vou libertar vocês sob a condição de que levem uma mensagem ao meu pai. Um murmúrio percorreu a multidão quando ouviram ele dizer meu pai. Se Ahmed notou, não demonstrou. Digam a ele que Farrali está intacta e sob minha proteção. Que reivindico a autoridade sobre todas as cidades a oeste das montanhas centrais. Meu pai não pode manter o país inteiro sob controle sem a aliança com os galãs. E caso se recuse a escutar a vontade do povo, escutará a minha. De um jeito ou de outro, tomarei o trono desta nação um dia. Até lá, este é o meu povo. A atenção de todos estava fixa em Ahmed enquanto seu olhar alternava entre os 3 soldados. Talvez eles fugissem de Miraji em vez de retornar ao sultão com a mensagem. Mas as histórias sempre davam um jeito de encontrar seu caminho no deserto. O sultão ouviria falar que o príncipe rebelde estivera sobre as cinzas da batalha de Farrali e que ameaçara seu governo. E se ele vier atrás do meu povo, a guerra irá bater na sua porta. Uma nova alvorada. O grito surgiu na multidão antes que Ahmed tivesse terminado de falar. Um novo deserto. Dezenas de vozes responderam, entrecortadas e fora de ritmo. Uma nova alvorada. Um novo deserto. O grito ecoou por Farrali, milhares de vozes miragins juntas em coro. Um cântico por seu príncipe, por seu herói, por todos nós. O sol estava se pondo quando saímos da cidade para voltar ao Vale de Dev. Quando o sultão soubesse o que tinha acontecido naquele dia, ninguém contaria que éramos um pequeno bando de rebeldes cansados e maltrapilhos. Ninguém diria que não parecíamos prontos para lutar na guerra que estava chegando. Que metade de nós não tinha certeza de que éramos capazes. Ele só saberia que tínhamos vencido e ainda estávamos vivos. E no dia seguinte o sol nasceria marcando o início de um novo deserto. Fim do livro. Se você gostou deste livro, não deixe de deixar seu like. Até a próxima leitura.